De jogador fora da partida contra o Botafogo do Rio de Janeiro, a jogador que entra aos 23 minutos da partida contra o Botafogo da Paraíba em jogo que estava definido já. Por que Felipe Luiz colocou Arrascaeta para jogar, repito, numa partida já decidida contra o Botafogo da Paraíba, se a ordem e a possibilidade era de poupar jogadores justamente para que eles não se desgastassem para o jogo que realmente importa no próximo domingo contra o Palmeiras. O Flamengo venceu o Botafogo da Paraíba por 4-2, é verdade, mas esse jogo mostrou a incoerência do técnico Felipe Luiz no que diz respeito a esta opção. Roda a vinheta. Tentou dar o contrapé, bateu no zagueiro, voltou para aqui, tem medo, é gol! Salve, salve pessoal, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se por aqui no canal caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui e eu tenho que falar sobre a incoerência do técnico Felipe Luiz no que diz respeito ao Arrascaeta, né? Por que o Arrascaeta entrou em campo nessa partida em que o Flamengo já vencia por 4-1 o time do Botafogo da Paraíba no Maracanã? Depois o jogo acabou terminando 4-2. Para quê? Qual a necessidade de colocar o Arrascaeta no segundo tempo no lugar do Everton Cebolinha nessa partida? Felizmente, o jogador não sofreu nenhuma lesão, mas que história é essa do controle de carga, já que o Arrascaeta não jogou contra o Botafogo do Rio no empate por 0-0 e, segundo o Felipe Luiz disse na entrevista coletiva após aquele jogo, Arrascaeta não tinha a menor possibilidade de entrar em campo. Então, por que entrou em campo contra o Botafogo da Paraíba? Eu vou falar mais sobre isso nesse vídeo que tem um oferecimento da BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site bandbet.bet.br, meu camarada, é a bet da Band. Então acesse o site bandbet.bet.br, faça o seu cadastro e quando você o fizer, você terá acesso às melhores oportunidades do mercado com odds sem iguais e exclusiva para combinadas que eu vou sugerir a você na capa do site. Por exemplo, nesta quinta-feira tem a continuação da terceira fase da Copa do Brasil e o jogo em destaque é Palmeiras e Ceará. Palmeiras venceu a primeira partida por 1-0. Lembrando que o Palmeiras é o adversário do Flamengo no próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro. Então você terá acesso em BandBet Multiplica a uma combinada que eu vou sugerir para você, com odds turbinadas e exclusivas, repito, sem iguais no mercado de bets. BandBet, um lance, infinitas possibilidades, jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Eu tenho que falar sobre essa história do Arrascaeta, não me conformo com isso, acho que foi incoerência do Felipe Luiz, tá? Felipe Luiz até mais uma vez demorou para colocar, por exemplo, o Lohan em campo, o Lohan não entrou mal na partida, mas poderia ter preservado, né, o Arrascaeta nesse jogo, que deixa algumas pulgas atrás da orelha do torcedor do Flamengo. Veja, o Flamengo começou o jogo com o Everton Cebolinha centralizado, o Michael pelo lado esquerdo e o Matheus Gonçalves mais pelo lado direito, mas se movimentando bastante por todo o campo ofensivo, e o Pedro jogando como centroavante, e o Flamengo com menos de 10 minutos já vencia a partida por 2-0, né? Então foi extremamente fácil. Logo depois o Varela marcou o terceiro gol, lembrando que os primeiros tentos foram anotados pelo Danilo e pelo Pedro, e aí no segundo tempo o Everton Cebolinha fez o quarto gol do Flamengo, lembrando que o Henrique Dourado na primeira etapa anotou para o Botafogo da Paraíba numa jogada bizarra, não pelo lado do Botafogo, mas pelo lado do Flamengo, né? Com o Matheus Cunha, nossa, saindo completamente estabanado do gol,
Matheus Cunha, desculpe, não tem a menor condição de ser goleiro do Flamengo. O Flamengo vai ter que buscar um goleiro reserva para o Rossi. O Rossi é muito bom, é excepcional, mas não dá para contar com o Matheus Cunha, né? Que já foi muito mal na Libertadores em 2023 contra o Olímpia, jogando em Assunção, e mal também na decisão da Copa do Brasil naquele ano, quando o Flamengo perde por 1-0 para o São Paulo no Maracanã. Era uma idiosincrasia, né? Dentre outras várias, do técnico Jorge Sampaoli, né? Mas retomando aqui a questão sobre poupar e não poupar jogadores, por exemplo, por que o Pedro jogou 90 minutos? Me parece claro, evidente, né? Que ele está fora do jogo contra o Palmeiras, jogo no sintético, até porque ainda se recupera de uma lesão no joelho, não sei se sequer será relacionado para essa partida, o que é muito ruim para o Flamengo, né? E aí o Arrascaeta entra em campo e o Flamengo precisa do Arrascaeta 100%, aí sim, no jogo contra o Palmeiras no próximo domingo. Até porque se o Palmeiras vence o Flamengo, abre 7 pontos de vantagem na tabela de classificação em relação à equipe rubro-negra, né? Então, eu confesso que não entendi. Achei uma incoerência do técnico Felipe Luiz, e ele mesmo fala, né, que não é para prestar atenção no que dizem nas redes sociais, aqui no YouTube, e acho que a crítica tem que ser feita, cara. Tem que ser feita, né? Foi um jogo quase que protocolar do Flamengo, não havia necessidade nenhuma de expor o Arrascaeta, assim como colocar o Gerson durante tanto tempo nessa partida. Eu falei mais cedo, nesta quarta-feira, na S1 Live, que eu iria com todo o time reserva. Todo o time reserva. Não tinha necessidade nenhuma de desgastar esses jogadores, porque agora é o seguinte: Flamengo tem Palmeiras, Deportivo Táchira e Fortaleza. Tudo numa sequência. É bem verdade que não vai precisar viajar muito. O jogo contra o Palmeiras é em São Paulo. O Táchira, o Flamengo precisa ganhar no Maracanã, e o Fortaleza depois é no Maracanã também. Só que vai ter a maldita data FIFA no meio do caminho. Arrascaeta vai ser convocado pela seleção uruguaia, Gerson deve ser convocado pela seleção brasileira, Pedro pode ser convocado para a seleção brasileira, e aí depois na sequência já tem o Mundial de Clubes, com o Flamengo jogando no dia 16 de junho contra o Esperance Tunis, né, da Tunísia. Então, assim, eu confesso que não entendi, estou apatetado com essa opção do técnico Felipe Luiz. Acho que ele expôs o jogador Arrascaeta a uma situação que não era necessária, né? Se havia um jogo para poupar, era o de hoje. Não vai ser contra o Palmeiras, ou não deveria ser contra o Palmeiras, não vai ser contra o Táchira e não vai ser tampouco contra o Fortaleza, tá? Então fica esse alerta aí. Eu achei uma tremenda incoerência do técnico Felipe Luiz. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.